coisas, inclusive nosso comportamento, desejos e consciência, no determinismo calvinista, existe alguma coisa que Deus não tenha pré-determinado? Não. Todas as coisas foram determinadas por Deus. Cada detalhe. Cada detalhe. Assim, Jesus disse assim para Pedro: quando você for velho, outra pessoa vai te pegar pela mão e vai te levar para onde você não queria ir. Ele deu detalhes disso aí. E com isso ele falou com que gênero de morte ele haveria de morrer. Então você vê essa teologia coaching hoje em dia, né? Dizendo que Deus... Vamos inclusive falar sobre isso sexta-feira. Você pode perguntar isso pro cara, então. Teologia coaching, né? Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Legal. Olha o plano maravilhoso para a vida de Pedro. Você vai ser levado para onde você não quer e você será executado ali, né? Mostrando ali que ele seria morto. A Bíblia fala que nenhum pássaro cai sem Deus. E é curioso porque no texto grego não existe o verbo. Algumas traduções colocam sem a permissão de Deus, mas não existe verbo nenhum lá. Só fala sem Deus. Só fala sem Deus. Ou seja, sem a atuação de Deus, sem o poder de Deus, sem a influência de Deus. Ou seja, detalhes pequenos. Ele fala até os fios de cabelo da sua cabeça estão contados. Olá, sejam todos bem-vindos a este canal. E hoje vamos falar a respeito do debate entre o pastor calvinista e o pastor arminiano. E eles dizem que Deus já definiu o nosso destino. Se você não é inscrito neste canal, se inscreva e ative o sino da notificação para você não perder nenhum conteúdo do nosso canal. E queria louvar a Deus aqui aos 177 inscritos no nosso canal. Vamos ajudar esse canal a crescer. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. O cabelo da sua cabeça estão contados. Ou seja, pequenos detalhes da vida estão sob seu domínio. Quando cai um fio de cabelo, ele revê lá a conta. E assim outras coisas também que a Bíblia menciona, né? O texto que eu mencionei sobre o Salmo 139:16 fala que ele plasmou cada dia. Cada dia foi escrito e plasmado. Ele deu os contornos daquele dia quando nem um dia havia ainda. Então tudo isso, o salmista fala, isso é maravilhoso demais para mim. Então cada detalhe da vida está abrangido no decreto. Tanto que o apóstolo Paulo fala que em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Essa expressão, nele nós vivemos, nos movemos e existimos, é uma expressão que gramaticalmente nós chamamos de dativo de esfera. O que é um dativo de esfera? Dativo de esfera é um dativo, é um caso na língua grega, é um caso que rege o substantivo na língua grega, que fala que estabelece que existe um limite de influência dentro do qual as coisas acontecem. No caso aí desse versículo. Então, é dentro da influência de Deus, do poder de Deus, da capacitação de Deus, da autoridade de Deus, dentro dessa esfera que nós vivemos, nos movemos e existimos. Ou seja, cada movimento meu só existe por causa da influência, do poder, da permissão, da autoridade, do decreto, da força, de tudo de Deus. Eu não faço nada sem a influência dele. Então, nós cremos que sim, que tudo está determinado. Os fios de cabelo da cabeça, os pássaros, enfim, cada detalhezinho da vida. E isso... Povo de Deus, você acredita que Deus já definiu o nosso destino? Deixa aí nos comentários. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. E aí vem a parte amarga do café. Né? Esse é o problema, né? Isso não anula a nossa responsabilidade. Entendi. Então, eu acho que é muito legal ver a posição de alguém que estuda e falar assim, olha, isso aqui não tem resposta e realmente
Não é uma falsa humildade da minha parte dizer que realmente alguns textos você tem que dizer isso mesmo, eu também tenho que dizer isso mesmo, porque não tem como. Porque o dia que a pessoa saber tudo sobre Deus, ele é quase Deus. Virou a quarta pessoa da Trindade. Exatamente. Exatamente. Por outro lado, fica aí a registro, né, sobre por que não aplicar, por que não assumir textos com posições, como eu disse aqui, da morte de Jesus por todos, do amor de Jesus por todos. Pastor. Porque, pastor... Já expliquei. Não, o senhor não respondeu aquele texto que eu falei que Deus é amor. Mas eu falei, Deus é amor. Deus é amor na essência. Nós aceitamos isso. Ele aceitou, ele mas ama, ao mesmo tempo, ele ama ele todos. Cria, sim, mas ele cria Então, vasos para ira. Eu vou fazer o que com esses textos, pastor? Então, trate-os como exceção. Tudo bem, trate-os como exceção. Como assim? O que eu tenho que fazer? Regra. A regra é que ele ama todos, mas nesse caso ele odiou Esaú, pronto. Não, mas o texto não fala que ele odiou Esaú. E outra coisa, pastor, se é errado, não fala só isso. Fala aqui. Mas, pastor, se é errado odiar, não importa se é um ou mil. Mas quem está dizendo que é errado ou não é errado odiar, não é a questão... Se o senhor discorda que Deus fez vasos de ira e fala que Esaú era uma exceção... Eu não discordei em ponto algum, pastor. Momento algum aqui. Mas, pastor, qual que é o ponto de discordância, então? Não, assim, eu não estou entendendo. O que eu estou discordando do irmão... O senhor falou que Deus é amor. Eu creio nisso. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia fala que Deus fez vasos de ira. Agora, se isso não é antônimo de amor, que eu tinha dito. Mas ira ele não é antônimo de amor. Ele faz vasos de ira destinados para a perdição. Exatamente. As pessoas que... As pessoas que vão para o inferno... Mas ele destinou, por exemplo, ele fez... Jesus amou o jovem rico. Ele fez, tudo bem, mas ele fez e destinou essas pessoas para a perdição. O jovem rico foi salvo? Não. Mas Jesus amou ele. Amou ele. Então não funcionou. Então tem pessoas... É esse o princípio. O princípio... Lá em Marcos, é que fala que Jesus amou o jovem rico. Sim. E o jovem rico não recebeu Jesus, não obedeceu. Jesus chamou ele para seguir, o que eu estou dizendo é que existe amor e reprovação ou ira. Então tem dois tipos de amor? Não, as duas coisas coexistem em Deus. Tá, o amor e nós que Jesus não sabemos. Ofereceu ao jovem rico. Esse amor não era um amor eletivo. Então tem dois tipos de amor? Chame do que quiser, eu não sei. Mas o senhor acabou de classificar como amor eletivo. É amor eletivo. Então, o senhor está classificando... Eu estou classificando, não era... Então o senhor classifica e chama de que quiser. Não, o senhor já está chamando. Entendeu? Não era o amor salvífico. Então vamos lá. Que amor é esse? Um amor eletivo. Pronto, chamei de amor eletivo. Eletivo, ele elegeu? É, isso, exatamente. Quem elegeu? Então ele é eleito e não é salvo? Deus elegeu. Então o jovem rico é eleito? Não. Ele não amou o jovem com amor eletivo. Então vamos lá. Ele amou com amor paterno, amor do Criador, um amor... Não é o amor do decreto. Um amor tipo B. Não um amor tipo A, um amor que salva. O modo porque, como ele ama os seus inimigos, então, como ele ama... Veja só, essas coisas... O problema é que essas coisas coexistem em Deus. Então, elas coexistem, eu não sei explicar como. Então, a minha crítica... Ficou dúvida eu não sei explicar como? Não, a minha crítica, com todo respeito, é que alguns textos eu disse assim, isso aqui eu não sei como explicar como, eu respeito, porque são realmente textos muito difíceis. Mas em textos claros... Ao invés de assumir esse texto... Qual texto claro que é? Por exemplo, fala aí. Por exemplo... Que Deus ama todo mundo. Então, por exemplo... Eu falo sim, ele ama todo mundo. Então, vamos lá. Jesus amou o jovem rico. Confere? Certo. Confere. Amor. Aí o senhor diz assim, mas não pode ser com amor salvífico. Por quê? Porque ele não foi salvo. Então, mas é que pra mim tá tudo tranquilo, porque ele ama todos, inclusive os que não foram salvos. Tudo bem, ok. A pessoa que não foi salva por falta do amor de Deus. Foi salvo por falta de aceitar esse amor. De receber esse amor. Foi o que faltou pro jovem rico. Certo. Jesus chamou o jovem rico, amou o jovem rico, falou com o jovem rico ouviu. Certo. E ele falou, não quero. E foi embora. Tudo bem. Então ele rejeitou. É possível uma pessoa ouvir Jesus, falar com Jesus, Jesus fazer um convite real, honesto. Vem e segue-me. Era honesto aquele convite? Era, não era? Era, claro. Ok. E a pessoa rejeitar? É possível rejeitar? Sim. O senhor vai dizer... Não, então é possível uma pessoa ouvir Jesus, é Jesus falando com ela, sim. E ela... Jesus amar ela e ela rejeitar? É possível? Mas há vários textos que mostram as pessoas ouvindo e rejeitando. Jesus? As pessoas ouvindo Jesus e rejeitando. Ok, então você está saindo agora do calvinismo. Por quê? Porque o calvinismo acha que ninguém nunca rejeitou Jesus. Eu estou falando do jovem rico. Jesus amou o rapaz. Mas não com amor eletivo. Isso é por sua conta, lá não está escrito nada disso. Jesus ele não foi salvo. Jesus o amou ele e foi o salvo. chamou. Ele foi salvo? Não.
Não foi E pra salvo. mim tá tudo bem eu não ser salvo, porque Jesus ama todos. Esse é um problema só pro senhor, não pra mim. Não é um problema pra mim. Não é um problema pra Então mim. que tipo de amor é esse? É o amor paterno, é o amor do Criador, é o amor natural, é o amor divino que Amor se estende paterno, a tudo. tá ok. É um amor Deus é o pai, paterno, o não, pai paternal. de todos ou só dos salvos? Não, só dos salvos. Então o senhor errou de novo É um no amor paterno. paternal. Então tira o paterno. Não, tira o Não deu paterno certo. então, tá bom. Ah, Então, fala o outro. amor do Criador. O amor do Criador, o amor natural de Deus. Mas não é um amor eletivo. Aquele que Paulo pregou dizendo que ele dá chuva, não sei o que e tudo mais. Algo assim. Agora veja. Com cuidado. Agora veja pastor, bem. Não, pastor, a questão é, eu entendo o seu dilema, pastor. Então, Eu mas entendo. eu- Porque eu- o seu eu- dilema, tá, eu o vou seu terminar o dilema, dilema pro senhor. o seu Eu vou dilema terminar é o o meu dilema, dilema seu- também. ok. O que eu estou dizendo é que o amor de Deus e ao mesmo tempo o fato dele criar pessoas para a perdição, e com isso não demonstrando o seu amor salvífico ou eletivo, essas duas coisas, os vasos da ira preparados para a perdição, o perverso preparado para o dia da calamidade, isso tudo se harmoniza em Deus de modo pleno. Ele continua ok. sendo amor fazendo essas Ok, coisas. vamos lá. É isso Deus que eu estou amou- dizendo. Jesus amou- Agora, eu não sei como Ok, conciliar pastor. essas coisas. Tá bom, Qual vamos o lá. problema? Posso falar? Vai lá. Vamos lá. Vai lá. Jesus amou o jovem rico, mas não com amor Eletivo. salvífico. Salvífico. Aí ele disse amor paterno. Falou, não vai combinar porque Deus só é pai dos Deus é eleitos. pai. Tudo bem, então não vai combinar, tira o paterno. Aí eu perguntei, que amor? Ah, o amor que provê, Criador. que é do Criador. Amor natural, que, amor. como o Paulo diz lá, ele manda chuva a nas potência estações, dele, tal. né? A potência. Ok, agora veja Ele que é amor, né? interessante. Ele Agora é veja amor. interessante. Jesus falou assim, Vilela, de que adianta o cara ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Não adianta nada. Qual é o mais importante? É a salvação da alma. Aí Deus ama você e te dá condições, ele te dá saúde, ele te dá chuva nas estações próprias, não sei o que lá e tal, Tudo. tal. E ele te ama, mas ele não te dá o principal, que é a salvação da alma. Porque Jesus disse, de que adianta ganhar tudo isso de alguém, no caso de Deus, e perder a alma? Jesus Cristo disse que não adianta nada. Sim. Então, como fecha essa questão no caso do jovem rico? Porque eu só lembro do jovem rico, pode ter que seja outro texto, mas o jovem rico, Jesus amou ele no texto. E Jesus amou, Jesus falou, Jesus chamou, o convite era real. Sempre é real. Tá, e ele estava decretado para quê? Para não aceitar. E mesmo assim Jesus chamou. Chamou. E Jesus chamou, então Sim. a vontade foi de quem? Muitos Do são. jovem rico. Deixa eu explicar assim. ó. Entende? O que É a uma Bíblia conta que não diz. vai fechar. A Bíblia diz assim, ó. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Qual o problema? Ele não pode chamar? E se ele chama, havendo poucos escolhidos, isso significa que o chamado foi hipócrita? O texto diz expressamente que ele chama muitos, mas escolhe poucos. Por que ele chama muitos se ele escolhe poucos? Por quê? Mas por que ele Que chama se- alguém é, que ele não vai Porque escolher? ele não vai escolher. Entendo. Então, essa é a questão que nós não entendemos. E é o que deixa o pastor perplexo e me deixa perplexo também. Mas a grande realidade é essa. Ele chama com sinceridade, ele não chama com hipocrisia, ele chama com amor, mas poucos são os escolhidos. Então, mas Agora, quando o senhor prega na como é que igreja- fecha essa conta? Mas quando o senhor prega na Que eu estou igreja, tentando falar para o pastor desde as 2 da tarde, que essa conta não fecha e que nós então devemos humildemente nos recolher e dizer: Senhor, eu não entendo esse paradoxo, é demais para mim. E eu reconheço a minha humanidade, a minha o fato A de eu nossa ser pequenez, a não minha tem- criatitude, existe essa palavra? começou agora. Criatividade? Não. Começou agora. Não, ser A minha criaturidade. Ah, sei. Eu reconheço a minha criaturidade finita, a minha mente limitada e digo: Senhor, eu te louvo de Sua todo... inteligência limitada. A minha inteligência... Aê, agora sim, agora eu gostei. A sua inteligência limitada, isso aí. Senhor, eu não entendo essas coisas, são demais para mim.
Eu sei que o Senhor decreta todas as coisas, o Senhor escreveu o futuro, nada pode frustrar os seus planos e os seus decretos. O Senhor, quando eu criei no Senhor, eu só criei porque o Senhor me capacitou por meio do seu Espírito. O Senhor disse: haja luz para as trevas do meu coração, e houve luz, e eu pude ver a glória do Senhor na face de Cristo, e eu criei. Eu vejo tudo isso, ao mesmo tempo eu vejo que o Senhor é amoroso, o Senhor ama o mundo, o Senhor é amor, a sua essência é o amor, e ao mesmo tempo eu vejo que o Senhor endurece pessoas, eu vejo que o Senhor faz vasos de ira, eu não consigo entender. O Senhor chama pessoas e escolhe poucos, chama muitos e escolhe poucos. Eu não entendo essas coisas, mas isso só mostra a minha criaturidade, a minha pequenez. Então louvado seja o seu nome pela sua grandeza. A sua mente é insondável, é intransponível. Paulo chama isso de mente inescrutável. Eu vou querer escrutinar, não sei se é esse o verbo, eu vou querer sondar o que é insondável? Não, eu simplesmente digo: Senhor, amém, obrigado, porque eu não entendo. Agostinho dizia: é o abismo da cruz. Eu não compreendo isso. Louvado seja Deus por essas coisas. A sua mente é infinita e insondável. Não é legal reconhecer isso e se calar diante dele toda a terra? Toda vez que o senhor fala isso, eu agradeço e falo que é verdade. Agora, mas o senhor não se conforma. O senhor não se conforma com o paradoxo. O senhor quer. Quem não se o senhor quer. O senhor quer explicações. Claro, pastor, quando o senhor está diante de um texto claro onde Jesus ama uma pessoa, porque eu pergunto mas assim, eu estou dizendo que ele ama. No começo do programa, dizendo que ele ama, só mas voltar lá atrás. Aí você fala assim: Jesus ama todos? Você falou: não. Não, ele ama os eleitos. Ele ama, os eleitos. Ele não ama todos com amor salvífico. Agora, vamos deixar bem claro. Deus é amor, o seu amor é infinito, o seu amor transborda, não há... Entendi, ok. Agora, aí eu falo, com amor salvífico, ele não ama. No caso do o quê? No caso do jovem rico, ele não apenas amou, ele chamou. Sim, muitos são chamados. E o senhor disse que o chamamento era honesto. Sincero. É honesto, é sincero. Agora, e muitos são chamados. Ok, agora, quando o senhor prega, tem lá, sei lá, X pessoas ouvindo que não servem a Jesus. Sei. E quando o senhor convida essas pessoas para se envolverem com Deus, eu não sei como vocês falam na sua igreja. Se converterem. Se converterem, não sei como vocês falam. Eu falo para crer em Jesus. Aquele discurso, pastor, com todo respeito, não é honesto para todos. Por que não? Não é verdade para todos. Por que não? Mas é claro porque que Deus não. não ama todos. O amor salvífico então não. Tem que ficar claro assim, ó. Se o senhor vai pregar num lugar que tem lá 1000 pessoas, e o senhor disser assim, olha, quem crer, for batizado, será salvo. Isso aí. Quem não crer, será condenado. Exatamente. Quem não sei o que e tal. Se você recebe essa palavra, se você quer se entregar a Deus, se você quer se envolver com Cristo, se você não sei o que lá, isto não é verdade para todos. Como não é verdade? Não, para todos não. Exato. Claro então, que não. É o que eu tô falando. Tudo bem. Então, grande novidade. Não, grande novidade não. É só uma questão. Grande novidade. É só uma questão que eu acho que tem que ficar claro. Mas é muito claro o senhor isso. Não é a pregação do evangelho não é um convite honesto a todos. A pregação do evangelho, calvinismo, não. Mas eu não sei quem é eleito. A Bíblia fala assim, creram todos aqueles que foram destinados para a vida, Atos 13. Creram todos que foram destinados para a vida. O apóstolo Paulo, quando ele pregou em Atenas, em Corinto, em Atos 18, Deus falou assim para ele, olha como Deus encorajou ele a pregar. Falou assim, olha, Paulo, não temas, fala e não te cales, porque ninguém ousará fazer-te mal, porque eu tenho muito povo nesta cidade. Eu tenho muito povo nessa cidade. Jesus disse, eu tenho outras ovelhas, não deste aprisco, elas ouvirão a minha voz. Então, eu não sei, naquela multidão que o Senhor mencionou agora, eu não sei quem ali é povo de Deus, eu não sei quem são ali as ovelhas. Então, o que eu falo? Eu prego o evangelho. Aqueles que ouvirem, abrirem o coração, eu sei. Achei algumas ovelhas. Achei o povo de Deus que estava disperso, achei. Os demais foram endurecidos. Paciência.